sou a Étria, professora do curso de fisioterapia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Além dos renomados palestrantes nacionais, contaremos ainda com 2 palestrantes internacionais. Portanto, seremos Brasil, Japão e Portugal. Sobre o tema Novas Fronteiras no tratamento do paciente com fibromialgia no Japão, vai ser realizada pelo Dr. Eduardo Yujiro Abe. Seja muito bem-vindo, Dr. Eduardo. Vou ler o currículo do palestrante para que vocês conheçam um pouco mais. O Dr. Eduardo, ele é fisioterapeuta, formado pela Unicid em 1992, mestre em ciências odontológicas, Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, 2016. Docente convidado do curso de pós-graduação em Termologia e Termografia do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Consultor e pesquisador em eletroterapia para empresa de equipamentos Ito Physiotherapy e Rehabilitation Japan. Membro da Internacional Associação International Association for Study of Pain, a IASP também. Fisioterapeuta adjunto da seleção japonesa, Rio, 2016, em natação, atletismo e judô. Diretor clínico administrativo das clínicas Dr. Dador Japan. Então, Dr. Eduardo, fique à vontade, pode iniciar a sua palestra. Olá, muito bom dia aí no Brasil. Aqui nós temos 12 horas de fuso, acho que dá para conseguir me ver aí. Não tem muito problema, pode mostrar mais o meu slide do que a mim próprio, tá? Sem problema. Tudo bem? Posso começar aqui? Sim, já está passando, pode continuar, sim. Ok. Bom, então, agradeço a professora Étria, que também foi a grande professora, foi supervisora de estágio na minha época de faculdade. Aprendi muito, né, com ela, com piscina terapêutica. Até hoje guardo boas lembranças daquela época e acredito que muitas pessoas também têm uma boa recordação dessa nossa época de faculdade. Então, sem muitas delongas, né, eu só vou mudar um pouco o formato aqui da minha apresentação. Vou colocar em tela cheia que talvez fique melhor. Eu dirijo hoje um grupo de clínicas aqui no Japão e foi uma coisa um pouco árdua, né, aqui para nós, porque o sistema aqui do Japão ele é um pouco diferente, né, com relação ao Brasil, né, porque o fisioterapeuta basicamente trabalha só em hospitais. Tá? Então, assim, hoje, fazendo só uma apresentação rápida aqui de onde nós estamos, o Japão tem 47 províncias, que seriam estados, tem um território aí de 378 mil quilômetros quadrados, isso dá um pouco mais que o estado do Maranhão, metade aí do estado de Minas Gerais. A população é de 126 milhões de habitantes, né? Tem uma pirâmide invertida, então a taxa de natalidade é muito baixa, né? Já em alguns anos vamos estar até tendo menos jovens até do que uma Suécia, né? Entretanto, o PIB, por exemplo, do Brasil, que é 1,3 trilhões, o PIB do Japão é 4,3, né, trilhões. Então, algumas coisas elas funcionam bem melhores, né? E da onde nós estamos falando aqui desse mapa, nós estamos nesse pontinho azul aqui, né? Nessa província chamada de Saitama, né? Então, assim, entrando diretamente aí no nosso tema principal, que é fibromialgia, o Japão ele tem todo um sistema montado para dar o apoio, principalmente a pacientes fibromialgia que são considerados pacientes de alta complexidade.
E dentro dessas instituições, e essa é uma delas, que trabalha fortemente aí para dar apoio ao fibromialgico, que é que é chamada de FSA, né, Japan Fibromyalgia Support Association. E assim, o objetivo principal é a informação, né? O japonês ele lê demais, é um povo extremamente assim ligado à língua escrita, principalmente, né, para na obtenção de informações de uma forma clara, e aqui já tudo funciona dessa forma. Então, dentro dessa organização, né, que é uma ONG, né, uma organização não governamental, dentro dessas informações aqui, então, essa instituição ela foi fundada em 2002, né, para promover, na verdade, não é um entendimento do paciente, na verdade, a sociedade poder estar entendendo o paciente fibromialgico. E hoje se contabiliza cerca de 2 milhões de pessoas diagnosticadas com portadores de fibromialgia, uma coisa extremamente séria. E esse movimento, né, ele praticamente se consolidou em 2003, quando a Universidade de Medicina de Santa Mariana ela fundou aí um departamento especializado para fibromialgia dentro de doenças de alta complexidade. Então, o que nós temos hoje no Japão é uma quantidade enorme de estudos, né, com relação não só ao aspecto de aspectos citológico, histológico, neurofisiológico, né, mas também com a preocupação aí em saber o que realmente acontece em um nível micro, né, hoje, né? Então, assim, hoje podemos ver assim estudos, né, de emissão de tomografia por positrons, né, para saber o metabolismo do sistema nervoso central do cérebro. Só que diante de toda essa tecnologia, o que nós podemos ver é que essas considerações elas acabam indo para a sociedade de uma forma até um pouco, para quem está no Brasil, até um pouco arcaica, né? Porque parece que aqui o que nós vemos no nosso sistema é um pouco lento com relação ao tratamento. Então acaba que muitos manuais, muitos livros, publicações, elas são lançadas, só que, no entanto, no tratamento propriamente dito, ele fica medicamentoso e, muitas vezes, tratamentos psicológicos, muitas vezes psiquiátricos, que colocam, muitas vezes, esse tipo de paciente em uma situação extremamente difícil no seu controle de dor. Então, inclusive, essa instituição, a de FSC, ele já lançou aqui até um cartãozinho que a pessoa carrega na mala ou na bolsa e automaticamente, por exemplo, em metrôs ou em ônibus ou em locais, já tem um local reservado para ela se sentar, para ela descansar perante esse problema crônico que afeta aí, segundo muitos pacientes, praticamente 20 horas por dia, 22, 24 horas por dia, né? Então, é óbvio que dentro desse nosso panorama, é claro que para abordar a fibromialgia, nós temos que fazer com que o nosso paciente ele entenda o mecanismo, né? Então, essa é uma parte que nós temos aqui dentro do nosso serviço, que é o entendimento do processo doloroso. Então, assim, até depois da brilhante aula do professor Rafael, que a gente fica até um pouco, como se diz, defasado, seria, né? Porque hoje nós trabalhamos muito mais clínica
um pouco menos de pesquisa, muitas vezes, muito por causa da pandemia também, que já deu uma bloqueada aqui no nosso deslocamento. Então, assim, o que fazemos no nosso serviço aqui é, primeiro, basicamente, dar a noção para o paciente, definindo o que é uma miofáscia, né? Hoje nós temos estudado muito com relação ao trabalho do professor Thomas Myers, que muito tem estudado essa correlação de miofáscia enquanto trilhos ou trilhas, que seriam anatomic trails. Então, no Japão, se estuda muito essa parte, esse trabalho de miofáscias, né? Então, uma coisa extremamente interessante é que muitos profissionais aqui que trabalham para o serviço de saúde têm estudado demais como a forma que se chama aqui de Strava, né? Nós chamamos aqui de Strava, de pontos e regiões de gatilho. Então, dentro da nossa pequena explicação, que é óbvio que nós não podemos dar aula para paciente, mas é extremamente elucidativo mostrar para o paciente que a miofáscia ele não é uma coisa, esse emaranhado, mas muitas vezes um dispositivo que deve ser muitas vezes liberado, deve ser trabalhado de uma forma em que esse sistema entre em um estado de relaxamento, porque muitas vezes o paciente ele se acha até inútil em fazer algum exercício perante a grande quantidade de dores que ela sente pelo corpo. Então, todo esse nosso trabalho clínico ele tem que estar sempre mostrando todo esse emaranhado, né, de estruturas. Então, seria como muitas vezes nós mostramos no nosso paciente que, apesar de toda a terapêutica que ela já passou, que muitas vezes liberação miofascial, eles têm muito perguntado para a gente por que a massagem não funciona. Não é que não funciona, né? Então, muitas vezes, você já está num estado em que você começa a ampliar demais até o limiar, amplificar, né, o limiar de dor que já está alto e muitas vezes hipersensível na condição, na situação dela. Então, assim, o que nós temos hoje, né, percebido, e que até foi bem interessante os dados epidemiológicos do professor Rafael, em falar da lombalgia, né? Mas antes disso, grande parte, né, desse tipo de imagem é o que faz a rotina nossa hoje de trabalho, e acredito que de muitos colegas ali que estão com a gente, né, assistindo. E quando eu eu comecei a fazer trabalho de pesquisa nesse centro de oclusão, no COD, no Centro de Oclusão DTM e Dor Orofacial da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, foi bem interessante, porque muitos pacientes, eles viam, por exemplo, de 10 pacientes, havia uma casuística de 40% chegando no serviço, na triagem, com um diagnóstico prévio de fibromialgia. E dentro dessa triagem que era feita com os pacientes, muitos deles, na verdade, acabaram entendendo e descobrindo que o problema delas não era a fibromialgia, né, como elas pensavam. Muitas vezes ela iniciava com uma desordem temporomandibular. Essa desordem temporomandibular acabava desencadeando uma dor orofacial, e essa dor orofacial ela tendia sempre a ser descendente, então migrar para a região cervical e assim por diante. Então é interessante sempre estar mostrando e dizendo aos nossos pacientes
por que a dor ela produz tanta ansiedade, impaciência, irritação, e tudo isso ele migra para uma dor generalizada, para muitas vezes acabar culminando numa síndrome do pânico. Então, assim, nós tínhamos muitos pacientes que realmente muitas vezes não entendiam por que que o medicamento que era ministrado a eles, às vezes eram antidepressivos. Então, existe sempre deveria ter uma interligação, às vezes com o médico ou psiquiatra, mas aqui no Japão, por exemplo, o pessoal já não costuma questionar muito o médico, porque aqui o que o médico mandar é o que mandou e acabou, e é assim que funciona o sistema daqui do Japão. Então, o paciente muitas vezes ele já entra nesse estado, nesse loop de dor e medo que gera mais dor, que gera mais medo, que gera mais dor. Então, existe um estudo, né, que esses estudos eles são bem acatados, bem observados pelo sistema de saúde do Japão, e esse estudo ele acabou, um desses estudos eles acabaram mostrando que pacientes com dor ou sem dor, dor fibromialgica, eles eram praticamente subdiagnosticados ou diagnosticados de forma equivocada com transtorno psiquiátrico, né? Então, assim, essa era uma das razões pelas quais os medicamentos que aqui no Japão, por exemplo, se você observar, pegar um paracetamol aqui, normalmente a dosagem é 25 miligramas, 75 miligramas, né? No Brasil, eu já encontrei paracetamol de 750 miligramas, né? Uma dose. Então, aqui existe um controle bem intenso sobre o medicamento, mas todos esses estudos, eles corroboram até para contribuir para um controle um pouco mais potente, medicamentoso potente para o paciente que tem o transtorno da dor. Então, assim, muitas vezes, né, os pacientes eles chegam até o nosso serviço aqui com muitos equívocos de eu ouvir falar, eu vi na rede social falando que a fibromialgia, para curar a fibromialgia, é bom tomar suco de couve com laranja, com maçã, mas e as pessoas me perguntam se isso realmente procede. Isso é muito difícil, porque é óbvio, existe um componente nutricional aí, sendo importante também para essa redução, né, da dor, mas principalmente hoje no nosso serviço, muitos dos pacientes eles já passaram praticamente todas as formas, todas as terapêuticas manuais que existe aqui no Japão, e mesmo assim ainda apresentam toda a sintomatologia e não conseguem achar uma saída. Isso eu acho que também deve fazer parte da rotina de muitos colegas aí pelo mundo, e isso também faz parte aí do nosso trabalho, e por isso que eu acabei indo para a faculdade de odontologia, para ver se conseguia entender um pouco mais, e aí no final acabou que tudo isso vai depender do nosso entendimento do funcionamento da neurofisiologia da dor. Então, não é muito agora, não vou estar falando muito a respeito, né, desse assunto da neurofisiologia, mesmo porque já tivemos uma super aula a respeito disso. Então, vou estar citando aqui os artigos que me levaram a fazer esse estudo e estar conseguindo entender um pouco mais e tentar ajudar a achar uma solução. Então, esse foi um dos artigos principais com que eu consegui começar a enxergar que muitas vezes todo um controle existente no tornozelo, na estrutura, né, das extremidades dos membros inferiores,
acabam muitas vezes contribuindo para não só para melhora, muitas vezes, ou para pior, ou para o aparecimento de uma nova dor, né? Então, nesse ínterim, né? Então, muito do serviço onde eu fiz algumas pesquisas na Faculdade de Odontologia, então tinha algumas coisas assim que os pacientes falavam, eu não estou conseguindo me dar bem com o meu médico, eu não estou conseguindo me dar bem com... Então, no Brasil, ainda, assim, não que seja permitido, mas é normal, a rotina, muitas vezes está fazendo uma segunda, uma terceira opinião. Aqui no Japão é um pouco difícil, porque na prática, né, a teoria, ela mostra, você pode fazer, né, recomendamos fazer ter uma segunda opinião, uma terceira opinião. Na prática, aqui no Japão, um médico ele não aceita muito que haja uma segunda opinião, né? Então, para você passar de um médico, de um especialista para outro, você precisa de uma carta de apresentação, então você não consegue ter uma segunda, uma terceira opinião, porque toda vez eles vão questionar por que você está vindo aqui, então volta para o seu médico lá. Essa é a realidade, infelizmente, aqui do Japão por enquanto. Então, a questão é essa, né? Você vai para um especialista, mas o especialista, às vezes, não quer te entender, né? Ele, às vezes, por uma questão aí de afinidade, tal, que o paciente chega no serviço, mas o serviço ele não vai estar sendo condizente ali com o que se espera, né? Então, o que nós estamos vendo aqui demais é um pouco a falta também da visão e do acolhimento, né? Então, assim, por que hoje, né, no nosso serviço, 90% dos nossos pacientes são da comunidade brasileira no Japão? Então, uma das justificativas é que, depois que eu terminei minhas pesquisas, eu vim para cá, percebi que muitos da comunidade, eles ainda tinham, né, porque eu vim aqui para o Japão em 93, então já faz aí 28 anos, 29, e mesmo assim, hoje, muita gente que está 10, 15 anos tem dificuldade ainda de se comunicar, né, e com isso gera uma insatisfação no atendimento do sistema de saúde, né, então isso peca na questão da informação, né, também peca na diferença do sistema de atendimento de reabilitação. Então, como eu já disse, assim, o fisioterapeuta ele não pode abrir, normalmente ele não abre clínica aqui para fazer um tratamento paciente ambulatorial. Aqui no Japão você tem que ir para um outro tipo de profissional, né, que tem uma outra formação mas que tenha a permissão do governo para atender até com o sistema de saúde. E principalmente com relação ao acolhimento, que é insatisfatório para esse tipo de paciente que tem o transtorno e é enquadrado na alta complexidade. Então, muitas vezes o governo ele te dá alguns benefícios, mas esses benefícios eles são temporários e dependem muito do laudo médico. Coisas que às vezes dificultam muito o brasileiro aqui no Japão, porque existe uma questão também da empresa achar que o funcionário ele está mentindo e quer ficar em casa, né? Então, isso é uma coisa relativamente, não digo normal, não deveria acontecer, mas acontece porque, por exemplo, por um tempo eu trabalhei com futebol profissional, e eu sabia de alguns atletas, muitas vezes eles tinham lesões, né, no joelho e queriam voltar para o Brasil, e o clube não deixava. Então o que ele fazia? Ele ia vir escondido, fazia uma cirurgia de joelho rápido e voltava aí já até numa situação assim um pouco difícil, com o joelho inflexo, com uma reabilitação mal feita, mas tudo isso gerado pelo sistema, tá? Então, mais um parênteses aqui para quem está aí. Aqui no Japão, o atleta ele
ele não vai num especialista, ele vai para um médico do esporte, mas esse médico do esporte ele também atende a população em geral. Então, você não tem uma reabilitação específica para isso. Tá? Então, assim, eu não estou aqui para refutar, né, todo o sistema, mas simplesmente falando aqui da realidade, mas e trazendo aqui um pouco mais à frente que nós estamos aplicando como algumas inovações aqui com relação às pesquisas. Tá? Então, assim, é sabido, né, que no Japão já a maior comunidade, né, hoje, tirando da China, é do Brasil aqui, mas já foi maior, né? A comunidade já foi maior aqui, mas depois com a crise econômica aí de 2008 e depois as catástrofes aí dos terremotos e do tsunami, eles fizeram, assim, diminuiu muito, mas mesmo assim agora tem aumentado novamente a quantidade de brasileiros aqui. Então, sim, nesses 3 anos que eu voltei para cá em 2018, já fiz trabalhos aí em 11 províncias, em 22, 23 cidades, e todas elas nós conseguimos perceber, né, aí, que de 2.723 casos que nós já atendemos no nosso serviço, a lombalgia, né, e aí nem incluir a ciatalgia, mas se eu incluir a ciatalgia aqui, né, a grande maioria tem problemas nessa região da lombar, né? E aí seguido de membros inferiores, né, depois membros superiores, cervical, aí DTM, fibromialgia e dor oncológica, praticamente assim, são poucos os casos que nós atendemos, porque como a fibromialgia se tem uma causa multifatorial e os nossos pacientes todos, eles têm uma situação em que eles recebem algum tipo de diagnóstico do médico de fibromialgia, mas alguns eles não aceitam e procuram outras coisas e acabam, muitas vezes, encontrando ou não uma saída. Tá? Então, aqui na questão dos casos, né, são nesses 0,2% de nossos atendimentos, então são 6 casos de fibromialgia e 5 de dor oncológica. Então, isso é muito pequeno com relação ao que se tem, mas é muito difícil porque o próprio diagnóstico e o próprio a própria forma do médico passar para o paciente fibromiálgico com transtornos dolorosos miofasciais, elas são daquela forma, olha, você vai ter que tomar remédio aqui até você voltar para o seu país, ou isso não vai melhorar tão cedo, você tem que parar de trabalhar. Então, toda essa situação que é difícil, né, para um estrangeiro fora do seu país. Então, assim, desses 6 pacientes, né, que nós pudemos verificar, né, que muitos, né, e aí já temos um certo histórico com relação a esse tipo de paciente, e eu acho que toda esses problemas, né, trazidos pelo fator psicossomático já é de conhecimento, né, de todos aqui, tá? Mas, opa, acabei apertando aqui. Mas, assim, uma coisa interessante, e isso parece que não é só com o Japão, que eu já tive oportunidade de estar atendendo uma pessoa que me pediu uma consulta online da Inglaterra, e essa pessoa ela tem exatamente os mesmos problemas psicossomáticos que nós achamos nos pacientes daqui. Problema com a língua, problema com a cultura, com o sistema social, crises econômicas, aí às vezes existem pessoas que começam a comprar demais e depois começam a estar numa situação difícil. E aqui no Japão, a questão da jornada de trabalho, ou ela é longa demais, né? O que eu chamo de longa demais aqui
são jornadas de acima de 12 horas, porque 12 horas é relativamente normal se trabalhar no Japão. Tá? Então, o problema de jornada de trabalho ou muito longa ou curta, mas por que curta? Porque muitas vezes, numa situação de pandemia, as pessoas elas têm está numa situação, por exemplo, de work sharing, que work sharing seria você compartilhar horário, né? Corta o seu horário para estar dando mais, para não mandar ninguém embora. Então, a pessoa, muitas vezes, ela começa a entrar numa situação de crise econômica, né, própria ali, que começa a não ganhar o que estaria normalmente já acostumado, e então ela começa a desenvolver, muitas vezes, dores, né, que elas podem começar a se espalhar, né. Uma outra coisa interessante que aqui no Japão, esse fenômeno que nós tivemos aqui desde a década, no início da década de 90, o serviço que se chama aqui de Japão de 3K, que é Kiken, Kitsui, Kitanai, que seria perigoso, difícil e sujo, são os trabalhos que mais remuneravam, e por isso, muitas vezes, foram os gatilhos para o desenvolvimento das dores e transtornos dolorosos. E é óbvio que na questão de problemas individuais também, hoje, muitas vezes, o brasileiro, muitas vezes, ou até de outras nacionalidades sul-americanas, né, elas têm vários, eu já tive vários pacientes aí com problemas familiares, afetivos, e acabavam entrando num looping também de dor psicossomática, né? Então, aqui eu tenho contato com psicólogas, né, com o pessoal já mais especializado, então muitas vezes eu já acabo encaminhando esse tipo de paciente para o profissional que já é mais preparado para esse tipo de problema. Mas é óbvio que, mesmo tendo o problema psicossomático, agora nós temos um outro que são as lesões para os esportes repetitivos, né? Então, isso aqui no Japão é bem comum, né, ter isso, e você ter uma cobertura, né, do sistema de saúde nacional, de você retirar por uma lesão que aconteceu durante o trabalho, né? Com relação ao paciente com fibromialgia, é extremamente difícil para nós aqui no nosso serviço tá estabelecendo um prognóstico, porque muitas vezes o paciente ele melhora um pouco, ele já abandona o tratamento. Ou muitas vezes eu tive um caso desses que voltou, a pessoa que morava que era do Peru, então ela acabou voltando para o país, porque além da fibromialgia, ela já estava entrando num momento de depressão extrema, e aí acabamos conseguindo falar com o familiar para que ela retornasse ao país para ficar com a mãe, etc. Então, assim, dentro da nossa casuística aqui, um pouco difícil, porque muitas vezes o paciente ele melhora um pouquinho, já quer voltar ao trabalho, e a gente nós acabamos perdendo o contato. Mas vamos falar um pouco, eu acho que aqui é o que interessa para todos, né? Falar do nosso trabalho aqui. Então, pelos nossos estudos, né, não só são estudos bilaterais aqui no Japão, depois no Brasil, e aí voltando aqui novamente, nós conseguimos aí estar estabelecendo uma metodologia que nós chamamos de neuromodulação pelo reload, que seria seria uma reativação do sistema proprioceptivo, mas de uma outra forma. Qual é a outra forma? Então, é óbvio que nós estamos apoiados aqui na ciência, né, que até hoje já é estabelecida estabelecida na reabilitação, né? Então eu estudei até um pouco com um pouco mais de carinho na questão do FNP do Kabat. Tenho estudado ainda Thomas Myers, tenho um pouco de conhecimento, não é como especialista,
mas com relação à posturologia de Bricot, né, e cadeias musculares, né, Philippe Souchat e Bousquet, né, da escola francesa, juntando, e assim, com todas essas bases, acabamos juntando isso com conhecimento dos fundamentos de ATM, oclusão e engrenamento dentário. Então, tudo isso fez com que nós nos colocamos nossa atenção dentro da neuroplasticidade, que no final de tudo, é de suma importância estar entendendo como é que funciona o sistema nervoso central no momento em que você tem um disparo de uma dor, como mostra nessa animação aqui. Então, uma coisa que todos que eu encontro, né, todos os profissionais e pacientes me falam, mas o que tem a ver o ajuste oclusal, engrenamento dentário com a postura? Então, tudo isso aí também ele vem de estudos, não é de hoje, isso é um artigo de 2014, de uma equipe alemã, em que conseguiu, por meio de estudos com eletrodos nas curvaturas, as principais curvaturas da coluna, perceber que existe uma interação, né, da posição da mandíbula com relação à posição, né, da coluna vertebral. Então, assim, se nós observarmos aqui uma animação, né, feita aqui, bem didática, nós vamos perceber que aqui a mandíbula ela só abre e fecha, né? Na verdade, não é bem assim que funciona. Nós já sabemos, né, até pelos estudos do Bernard Bricot, né, o quanto que a posição da mandíbula ela interfere em todo o sistema estomatognático e a posição do crânio com relação à coluna vertebral. Então, assim, o que eu consegui, né, absorver e observar nos nossos pacientes no serviço de oclusão DTM da odontologia lá, é que todos esses pacientes, né, que tinham um mau engrenamento, né, não só do canino, mas de molares e muitas vezes pré-molares, esses pacientes eles eram colocados numa situação e observando esses pacientes em vista lateral com um prumo, né, conseguimos verificar isso até, né, seguindo os estudos do Bricot. Mas dentro da odontologia, nós temos, né, nós que somos fisioterapeutas não sabemos muito com relação a isso, então acabei, no meu caso, descobrindo que na odontologia já é rotina, né, a classificação que é chamada classificação de Engel, em que se dá um nome, né, para o paciente que é retrognata ou prognata, que no caso seria, o classe 1 seria normal, classe 2 seria o retrognata e o classe 3 seria o prognata. Então, toda essa relação, né, como eu já tinha passado aqui para vocês, nessa questão desse desenho, dessa animação, essa animação ela não traz mais um componente, que é a lateralização da mandíbula. Então, não é simplesmente um abre e fecha, né? Então, nós temos mais dois músculos extremamente importantes aqui, que é o periodeu lateral, e ele que faz toda esse comando de lateralização aqui, juntamente com uma coisa que chama guia canina, que fica aqui no canino. Então, o resultado disso é que nós já sabemos que todo o reajuste postural, né, você tem, para qualquer coisa, existe um gasto energético e que por longos períodos isso vai gerar um estresse, e o estresse ele pode estar gerando aí um processo inflamatório. Tá? Então, isso não é nenhuma novidade para ninguém, né? A única novidade que na época foi para mim é a questão da posição da mandíbula, que eu não me
atentava muito, mas que depois acabei entendendo um pouco melhor esta relação da oclusão e da postura. Então, nós sabemos, né, que todo esse mecanismo inflamatório, ele pode gerar esses gatilhos, né? Então, foi um pouco mais rápido aqui. Então, assim, o que, dentro da nossa rotina clínica aqui, a coisa que é primordial, né, para o paciente é o esclarecimento, né? Então, todo e qualquer transtorno de dor, que é o que é o nosso carro-chefe aqui, ele tem que estar dentro da rotina, o esclarecimento ao paciente do que está acontecendo. Porque muitas vezes ele vem com muitas informações que são muitas vezes exacerbadas por redes sociais, ou por pessoas que já passaram por aquela situação, ou passaram por uma situação cirúrgica. Eu operei, eu melhorei, eu piorei. Então, fica um pouco difícil, mas no nosso caso, nós realizamos esclarecimentos e não indicações ou dar algum tipo de laudo, né? Nada disso. Nós estamos sempre buscando o esclarecimento para depois trazer o paciente para se abrir, né, para a nossa avaliação, para que possamos entrar no nosso tratamento. Então, a primeira coisa que nós observamos aqui é a classificação de Engel, né? Então, a posição, na verdade, o ajuste e posição da mandíbula, ela é essencial aqui para o nosso trabalho tá começando a surtir um certo efeito, não só com relação à TM, mas com o resto das dores que nós vamos estar trabalhando ali. Então, assim, como eu já havia falado aqui, muitos dos trabalhos que eu aprendi aqui no Japão e eu fiz uma retomada com relação às fáscias, ao que Thomas Maier chama de trilhos anatômicos, né? Então, acredito, né, que muitos dos trabalhos, né, que nós temos executado aqui, ela também está engajada com relação a esse trajeto da miofáscia, que, por exemplo, ele pode estar sendo observado aqui na dissecção que foi feita, como exemplo aqui na literatura, em que ele mostra que uma cápsula está ligada a outra cápsula, não de forma isolada, né? Então, você não tem só uma miofáscia aqui, você tem um conglomerado aqui de interligações entre todas essas estruturas. Então, sim, o que nós estamos muitas vezes observando com o paciente, né, que toda a aferência ela vai gerando, óbvio, uma eferência e um reajuste postural, e é aqui que começa a nossa, que eu chamo da nossa brincadeira. Então, nós vamos ter que estar, da mesma forma que o organismo está sempre se reajustando, nós vamos ter que auxiliar esse organismo a se reorganizar da mesma forma que ele se desorganizou. Então, o que se vê, o que se aplica no paciente, numa questão de segundos, muitas vezes, a postura ela vai se alterando de uma forma extremamente veloz o suficiente para que muitas vezes, com um estímulo distal ou um estímulo na região média, né, de onde estão as fáscias aqui, a fáscia superficial posterior, que é o que Maier chama aqui. Então, todos esses estímulos que são distais, nós acabamos percebendo que ele tem dá uma resposta muito intensa para o organismo como um todo. Tá? Então, só que o que também nós percebemos é que
excesso de informações aferentes podem, muitas vezes, exacerbar esse processo doloroso, né? Então, existe dentro da nossa rotina um tempo de aplicação de técnica, né, de neuromodulação que nós vamos estar fazendo. Então, muitas vezes, o tempo de uma terapia que que nós consideramos longa, é entre 20 e 30 minutos, né? Se dermos mais informações, muitas vezes proprioceptivas, que é o que nós vamos estar trabalhando de forma intensa, essa informação ele pode e vai provocar uma exacerbação aqui, né? Isso eu estou afirmando aqui de forma clínica, porque é óbvio que preciso de muito mais casuística para poder afirmar, mas o que eu tenho percebido nesses 2.500, 2.700 pacientes é que se você, dentro do que nós estamos aplicando, se continuar mais de 30 minutos, ou o paciente ele não responde, ou ele entra em mais hipersensibilização, tá? Então, é claro que, como eu já havia falado, né, no início, então tinha pessoas que colocavam, muitas vezes postam no Facebook, vamos, come isso, come aquilo, bebe isso. Então, eu também sempre vou buscar alguma coisa para saber se um pouco, né, daquelas informações, se elas procedem ou não. É claro, é óbvio, né, que a nutrição também é extremamente importante para fazer o manejo, né, do fibromialgia. Então, assim, de tudo que eu já tive de experiência até hoje, e graças a Deus aí está em uma aplicação, uma tendência, né, desde aí de 2010 para cá, é a multidisciplinaridade. Então, é muito difícil hoje eu não estar trabalhando, mesmo que de forma remota, com um nutricionista, ou com nutrólogo, ou com neurologista, e principalmente com dentistas, né? Então, o dentista hoje, pela minha forma de trabalho, né, tem uma importância grande dentro do controle e da postura do nosso paciente. Então, muitas vezes, quando eu faço a explanação do problema do paciente, muitas vezes ele acha que eu sou dentista, né? Mas eu não sou dentista, eu sou fisioterapeuta. Mas, assim, de tão intensa que o estímulo, muitas vezes, de um ligamento periodontal para com o sistema nervoso central ali. E é óbvio que tudo isso ele tem que passar pelo trigêmeo. Então, muitas vezes, problemas também trigeminais, elas podem estar desencadeando ali no nosso paciente uma dor muito intensa que pode estar sendo diagnosticada com uma fibromialgia, né? Não estou refutando, né, a questão do diagnóstico, mas como muitos profissionais já sabem, já entendem que a fibromialgia, muitas vezes, ele é mal diagnosticada, né? Então, eu estou nesse grupo de termologia, termografia, se fala muito hoje que a tendência de mudar hoje o nome das doenças, antes era fibromialgia, agora é pós-Covid, né? Então, tudo é pós-Covid. Então, nós vamos ter aí algumas outras características aqui daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, que é para o pós-Covid, né? Mas aqui eu vou trazer um caso, na verdade, 2 casos clínicos, até um distintos com o outro, em que o paciente ele chegou no serviço e muitas vezes até nem queria muito Doutor falar que Eduardo, tinha uma doutor fibromialgia. Eduardo, só um instante, só para avisar que você tem mais 5 minutinhos. Ah, tá. Então, mas é meu último slide aqui. Meu último slidezinho, só para mostrar para vocês o que vem. Sou de SEC, trabalho em hospital também, porém, ultimamente eu estava com muita dor, uma dor no corpo todo, coluna, cabeça, ouvido, dente, sola do pé. Eu chegava do serviço, eu não conseguia nem andar.
E começou a me dar nevralgia, dor atrás, aqui na coxa, que não dava mais para ficar em pé. E eu já estava desesperada, não sabia o que fazer, porque eu estou fazendo tratamento com, sei que como é que fala, ortopedista, fisioterapia, massagem, e tomando 4 tipos de remédio, além de remédio para dor. E não estava passando. Então eu descobri aqui, hoje, olhando de manhã no Facebook, uma amiga minha colocou, e eu vi, eu falei, vou telefonar e tentar. E consegui, eles já estavam indo embora, consegui ser atendida, e descobri que o meu problema todo era dente. Eu fui num dentista que me arrancou 2 dentes sem ter que arrancar, e deu uma quebrada na gengiva, sei lá o que ele fez, e eles aqui descobriram que era minha mandíbula, colocaram no lugar, e agora eu estou sem dor nenhuma. Parece que foi assim, tirou com a mão a dor, sem remédio, sem nada. E vou continuar o tratamento para não piorar, para não voltar. Então, eu estou deixando meu depoimento para quem precisar, quem sentir dor, que procure eles, que realmente vale a pena. Eu agradeço muito a vocês, muito, muito, muito obrigado mesmo. Estou bem tranquila e sem dor agora. Eu não conseguia nem sorrir. Quando eu cheguei aqui, eu não conseguia nem sorrir. Eu estava tensa. Né? Eu vim dirigindo assim, com muita dor. Muito obrigado mesmo. Eu vou passar um pouco esse outro depoimento aqui. Né? Então, como a gente já não tem muito mais tempo, eu vou dar uma abreviada nas coisas aqui. Mas, assim, esse ano nós estamos pensando em fazer alguns congressos, aí depois eu queria conversar um pouco com a professora Éter também. Gostaria de falar um pouco mais, mas é difícil, né? Então, a gente acaba falando demais e falando. Queria dar muito mais, né, conteúdo aqui para vocês, mas fica um pouco difícil aqui, até pelo tempo, tá? Mas meu contato está aqui. Então, estamos abertos aí e vamos seguindo com as pesquisas em prol dos nossos pacientes. Muito obrigado. Sim, doutor Eduardo, eu que agradeço um monte. Temos mais elogios outra vez aqui no YouTube do que perguntas, vou falar um deles. A colocação é que informações compartilhadas que ampliam a visão fisioterapêutica, o que nos deixa cada vez mais preparados para viabilizar o melhor tratamento possível. Palestra incrível e agregadora. Muito bom. Esse enfoque da dor orofacial é extremamente interessante, né? É mais uma observação importante para a gente fazer em relação aos pacientes.